Bom dia, aqui é o Rafael Yanch do Educar Imóveis e hoje nós vamos falar sobre os 5 métodos de avaliação de imóveis. Nos últimos vídeos a gente vem falando sobre investimentos em imóveis através de várias perspectivas diferentes. A gente falou sobre a valorização da região, falamos sobre comprar imóvel abaixo do valor de mercado e sobre agregar valor ao imóvel. Depois a gente viu sobre imóvel na planta, construção, imóvel usado e leilão de imóvel. Hoje a gente vai para um assunto que é super importante para fazer bons investimentos, que é saber avaliar quanto realmente vale aquele imóvel que tu está pensando em investir. Então esse é o assunto de hoje, avaliação de imóvel. E existem 5 grandes métodos para se avaliar os imóveis, que são o método comparativo, o método do custo de reprodução, o método da renda, o método involutivo e o método residual. Vamos ver ele mais detalhadamente agora. O método comparativo faz uma comparação entre imóveis semelhantes àqueles que tu está querendo investir. Vamos supor que tu queira comprar um apartamento. Nesse caso, para avaliar quanto realmente vale aquele apartamento, tu tem que fazer uma pesquisa de mercado dos imóveis que estão sendo anunciados e dos imóveis que já foram vendidos, que são semelhantes àquele que tu está querendo comprar. E de preferência que sejam no mesmo bairro desse mesmo. Então tu faz uma média desses valores e vê quanto que está valendo o preço do metro quadrado desse imóvel. Sendo que nem sempre o valor que tu encontra para os imóveis que estão sendo anunciados é verdadeiro. Sendo que as pessoas já colocam esses anúncios com uma gordura boa para fazer negociação. Então se tu vai comprar um imóvel, um apartamento, sempre tem que fazer negociação, sempre tem que negociar e conseguir descontos. O segundo método é o custo de reprodução. E esse método ele é usado porque nem sempre o imóvel tem muitos imóveis semelhantes para serem comparados ao que tu está querendo. Esse método é muito utilizado para avaliação de escolas, hospitais, estádios. São imóveis que não são facilmente encontrados comparativos. O terceiro método de avaliação é o método da renda. E nesse método, tu avalia quanto vale o imóvel através da possível renda que ele vai te trazer. Vamos trazer um exemplo com números. Se tu quer comprar um apartamento e tu vai ter renda de R$1.000 por mês de aluguel. Geralmente, a taxa que é paga atualmente para aluguel de residencial é de 0,5% ao mês sobre o capital investido, sobre o valor do imóvel. Então, se tu quer ganhar R$1.000 por mês, tu sabe que aquele apartamento que vai te trazer R$1.000 por mês de aluguel vai estar valendo em média R$200 mil, porque 0,5% de 200 mil é igual a R$1.000. Só que 0,5% é muito baixo, é um investimento ruim. Por que é um investimento ruim? Porque através se deixar o teu dinheiro na poupança, simplesmente já vai te trazer esse 0,5%. E por que eu digo que é ruim? Porque não é seguro, porque o inquilino pode sair, porque pode acontecer um monte de coisa. Mas não é o ponto desse vídeo, então vamos voltar e falar sobre o quarto método, que é o método involutivo. Esse método é muito utilizado pelos construtores e incorporadores, porque é um método que avalia terreno e verifica qual é o máximo aproveitamento eficiente desse terreno. Então, para usar esse método, o investidor simula quanto que ele ganharia ao máximo se ele fizesse um empreendimento sobre esse terreno.
com esse valor máximo que ele poderia fazer com esse empreendimento, ele reduz o custo que levaria para se construir e também reduz o lucro que ele pensa em obter. Então o valor total do empreendimento menos o custo menos o lucro vai ser igual ao valor do terreno. Então ele descobre quanto que vale o terreno para ele poder fazer um empreendimento e conseguir ter lucro com ele. Então esse lucro já é mais ou menos garantido. Eu digo que ele é mais ou menos garantido porque nem sempre as previsões dos construtores e incorporadores acontecem. O quinto método de avaliação é o método residual. E nesse método, tu avalia quanto que vale o empreendimento inteiro. Então, tu utiliza o valor do terreno através do método comparativo, tu utiliza o custo de reprodução, quanto custa fazer o empreendimento, e tu utiliza um fator de comercialização, que varia perto de 1, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do mercado. Então essas foram os 5 métodos para avaliar imóveis. E eu ressalto que, se o investidor quer realmente ter certeza se ele está fazendo um bom negócio ou não, ele precisa saber exatamente qual é o valor de mercado daquele imóvel. E é por isso que tu tem que entender e saber aplicar esses 5 métodos. E ressalto que, se tu tiver realmente interesse em começar a investir com qualidade, que tu baixe o e-book Como Lucrar Investindo em Imóvel, que eu escrevi e estou disponibilizando gratuitamente para você. Então, faz o download, dá uma lida nesse material, tu vai começar a dar os primeiros passos para fazer ótimos investimentos. Então esse vídeo acaba aqui e nos vemos na próxima.